Ok? Ok. Deixa eu ver a distância aqui para poder apontar. Ok. Sempre que acontece, eu nunca sei se eu deixo alguns desses erros como erro de edição no final ou se corta tudo. Eu vou deixar na mão do editor. O que você quiser fazer com esse vídeo, você pode fazer. Tem a minha bênção. Como eu estava falando, sempre que a gente tem algum momento de revolta social que leva as pessoas à rua, e eu não estou falando especificamente do Brasil, eu estou falando na história do mundo. Na história do mundo, sempre que você tem situações de caos social, de incerteza sobre o futuro, desigualdade socioeconômica muito pronunciada, você tem pessoas indo para as ruas para protestar contra o governo. E frequentemente quando isso acontece, nem sempre isso é muito bem organizado, porque é um monte de gente, não tem um líder, não é um grupo monolítico. Então essas pessoas têm causas diferentes, elas têm níveis diferentes de engajamento, elas têm níveis diferentes de raiva, de aquela cólera é diferente, porque tem pessoas que estão protestando que estão bem mais confortáveis na vida do que outras. Algumas pessoas estão lá porque estão desesperadas, algumas estão um pouco melhor. É um grupo muito difícil de você dizer, aqueles lá são X, porque tem muita gente. E quando você tem muita gente sem um líder organizado, né, sem um líder bem definido para organizar tudo, você vai ter, e somado com isso, a raiva que algumas pessoas têm, você vai ter depredação, você vai ter vandalismo, você vai ter gente incendiando coisa, você vai ter gente quebrando vidraça, etc e tal. Isso é certo ou é errado? Eu sempre achei ver isso nos termos de certo ou errado como meio que improdutivo até. Porque, de certa forma, eu concordo com as pessoas que dizem que isso é errado, por vários motivos. Porque você está punindo alguém que não é o real causador dos problemas. Você vai estar criando mais trabalho, mais chateação pra gente, como você, que é trabalhador, que tá lá ralando todo dia, o cara vai chegar no dia seguinte, vai ter que limpar a vida, vai ter que consertar as coisas, vai ter que limpar a sujeira que fizeram. Eu entendo isso, é um argumento convincente. Se você acredita que esse tipo de protesto não deveria acontecer de maneira nenhuma, eu entendo perfeitamente por que você pensa assim e eu consigo concordar com alguns desses pontos. Você não está resolvendo de fato o problema, está criando uma baderna. Isso é usado como propaganda para o outro lado. Eu vejo nas redes sociais que já se fala que nos redutos bolsonaristas pró-governo não se mostrou muito as imagens do povo, da galera, aquele monte de gente lá protestando. O que se focou é na destruição, na quebradeira, e até usam imagens de outros protestos, descontextualizam o que realmente aconteceu, pegam uma imagem que nem do Brasil é para dizer que, olha, tá vendo, estão quebrando tudo e tal. Eu entendo os argumentos, fazem sentido, não são argumentos idiotas, verdadeiramente, você não tá atacando a real fonte do problema, tudo isso faz sentido, você vai gerar propaganda pro outro lado, eu entendo isso, realmente é um problema. Só que ao mesmo tempo, você dizer que aquilo é errado, não façam isso, gente, por favor, não quebrem as coisas, gente, é meio sem propósito. Não adianta. Porque quando você tem essas situações de extrema divergência socioeconômica, de acessibilidade socioeconômica, você tem pessoas com pouquinhas pessoas com muito e muitas pessoas com pouco ou quase nada. Não adianta você falar para essas pessoas, gente, não pode quebrar a vidraça do banco. Pô, gente, vai criar problema lá pra galera que trabalha lá. Pô, gente, mas vamos usar isso nos redutos de mídias alternativas que são contrários ao nosso movimento. A gente não pode fazer isso. Isso faz sentido. Mas não vai adiantar, mano, porque se a história provou uma coisa pra gente, você pode estudar a história de qualquer revolução, qualquer caos social, tudo sempre tem a mesma origem. Essa divergência grotesca da situação socioeconômica das pessoas, da estrata social. Você tem pessoas pequenas, poucas pessoas com muito e algumas poucas pessoas com quase nada. Um sistema que sempre agracia os poderosos, que sempre beneficia quem já tá no topo. Quem tá embaixo tá se fudendo. Aí você vai protestar e toma um tiro de bala de borracha na cara da polícia e não acontece nada com a polícia, o cara perde o olho ou morre por causa de um negócio desse. Quando você tem essa discrepância muito grande, muito pronunciada de socioeconômica, inevitavelmente tu vai ter quebradeira, tu vai ter protesto, tu vai ter caos social. Na minha opinião, isso não é pra dizer que tá certo, porque tem pessoas que dizem, não, mas é preciso dar porrada, é preciso quebrar, é preciso fazer com que os poderosos tenham medo da gente, é preciso que os caras que, por exemplo, sempre falam a vidraça do Santander, né, um dos bancos que frequentemente é alvejado por essas coisas. Um dos argumentos mais, digamos, revolucionários de sair quebrando tudo, de realmente passar pano e
dizer que isso é uma tática viável é dizer o seguinte: se a gente pressiona dessa forma, as pessoas que têm grana, elas vão entender que uma hora não vai dar pra simplesmente proteger o banco. Não vai ter como. Uma hora eles vão entender, mano, o que suco vai ferver é em situações assim que geralmente erguem guilhotinas, então é melhor a gente começar por uma questão de autopreservação. Vamos abocanhar um pouquinho menos do bolo, vamos deixar sobrar um pouco mais pra eles, porque senão o negócio vai ficar feio, mano. Uma hora, cerca, arame farpado, segurança armado, uma hora a população fica com tanta raiva que, pensa bem, se isso não protegeu reis no passado, é possível que se a situação ficar completamente descontrolada, o número de segurança armada e coisas que tem, às vezes não adianta, mano. Às vezes a população derruba mesmo, entendeu? Há pessoas que usam isso como um argumento pró-quebradeira. É eu acho isso improdutivo e eu não me interesso tanto com a filosofia de ser certo ou se é errado, isso vai dar certo, isso vai dar um resultado pior. Eu vejo argumentos para os dois lados. Eu li um artigo que fala que, historicamente, se você prestar atenção em todas as revoluções que aconteceram e tal, as resistências pacíficas tendem a ter melhores resultados e mais duradouros para a população. Beleza, faz sentido, eu consigo ver por que isso é o fato. Só que se tá tudo uma desgraça, as pessoas não vão querer saber. Não, gente, vamos fazer tudo organizadinho, não vamos quebrar nada, vamos fazer tudo... As pessoas não vão querer saber, mano. As pessoas desesperadas, com fome, sem oportunidade, que são constantemente oprimidas pelo status quo, elas não vão querer saber, mano. Por melhor que seja o seu argumento de vamos fazer apenas uma resistência social, pacífica, não adianta. A meu ver, a quebradeira, o caos, a raiva que as pessoas têm, você vê nas redes sociais e você vê a imagem do protesto, o carro pegando fogo, e você vê um monte de gente vibrando. No meu ponto de vista, entender se isso é certo ou se é errado é irrelevante, é metafísico. O que importa é o seguinte: o fato de que as pessoas estão apoiando isso é um sintoma de que tem algo muito errado. O fato de que as pessoas estão sentindo a vontade de ir pra rua e sair quebrando as coisas é um sintoma de que tem algo muito errado. Por que isso não acontece na mesma proporção em países prósperos? Isso não acontece. Você não vê no Canadá, nos Estados Unidos, parece que todo mês no Brasil tem um grande protesto ali na Paulista e saem quebrando as coisas. Num país próspero, um país mais igualitário, não sei nem se essa palavra existe, igualitário. A meu ver, a gente presenciar essas quebradeiras generalizadas, a gente presenciar nas redes sociais que tem muita gente que apoia, que vê isso como válido, é um sintoma, é como uma febre. A febre, ela não é a doença. A febre é o sistema manifestando um sinal clínico que a gente pode ver lá e medir, né? É quantitativo. Você vê assim, a temperatura do cara está mais alta do que o normal. Isso é um sintoma. Isso quer dizer que tem algo muito errado. A meu ver, não faz sentido ficar dependendo. Mas a febre é certo ou errado? Porque a febre piora a situação da pessoa. A pessoa pode morrer da febre. A febre não ajuda em nada. A febre é irrelevante, mano. A febre não é o problema. O problema é o que está causando a febre. Se você ficar se preocupando com o sintoma, você perde a visão do que é importante. É o que está causando aquilo. Você pode tratar o sintoma. Você pode tentar falar pra galera, não quebra as coisas. Você pode botar segurança armada. Você pode fazer o que você quiser para impedir o sintoma. Mas impedir o sintoma é colocar um band-aid, é correr atrás do prejuízo. A real causa dessa raiva, a meu ver, e eu sei que eu não estou sozinho nisso, porque isso não é uma tese social que eu inventei agora. Isso é o que a maioria dos sociólogos dizem ao longo da história. Gente que estava falando isso já antes de eu nascer, antes de você nascer. Quando a disparidade socioeconômica é muito agressiva, quando o sistema consistentemente favorece os mais abastados, a polícia, o status quo, né, quando a população acha ok, a polícia ir lá e dá um esculacho no cara, no negro da periferia, porque mereceu, porque tinha passagem já. Quando as pessoas começam, quando essa opressão é sistemática e constante e é o tempo todo, uma hora a porra explode. Eu não tô dizendo que é certo. Não tô dizendo que é certo os caras saírem quebrando vidraça. Não tô dizendo que vai melhorar muito se a gente sair tocando fogo em carro no meio da rua, que nem fazem alguns protestos ao redor do mundo. Não tô dizendo que é certo. Eu tô dizendo que é irrelevante o certo e errado disso. É que nem ficar debatendo o certo e errado de uma febre. Existe um problema que sociólogos já diziam, isso aqui vai dar merda, vai dar caos social. Olha a história de qualquer revolução que você... Pega qualquer revolução em qualquer lugar do mundo. E é sempre assim. Você tinha uma classe que estava acima dos outros e pegando todos os recursos, oprimindo de todas as formas possíveis, socioeconomicamente, através das forças policiais, etc. Uma hora é assim que você acaba com guilhotina, com quebradeira e o caralho. Vocês estão vendo os sintomas de um problema que está simplesmente sendo deixado para lá. E isso acaba dando merda.
De um jeito ou de outro dá merda, mano. Porque as pessoas vão ficar cada vez mais revoltadas, vão causar cada vez mais quebradeira. O Estado, o status quo, vai lá e responde isso com brutalidade policial, e aí deixa o povo com mais raiva ainda, e aí a coisa vai escalando, 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 e aí uma hora dá uma merda completa, uma hora chega um cara muito extremista com soluções mágicas, que bota toda a culpa em um lado específico e promove soluções terríveis contra aquela... Dá merda, brother. Desigualdade socioeconômica ao longo de toda a história humana da merda. Então, uma vez que a gente reconhece isso, a solução não é ficar à esquerda e direita, mas não pode quebrar as coisas, não, mas tem que quebrar bem, Seguinte, eu acho que tanto a esquerda quanto a direita, e todos, porque é um espectro gigantesco, não é só esquerda, preto e direita, branco, tipo, tem um gradiente, tem tons de cinza ali no meio, tem gente que não se enquadra especificamente como direita, especificamente como esquerda, mas eu acho que todas as pessoas sãs podem reconhecer que a imensa disparidade socioeconômica e a forma como o Estado oprime as pessoas que estão já mais fodidas vai causar problemas. A gente vai ver protestos, a gente vai ver quebradeira, a gente vai ver violência, a gente vai ver tudo isso. Como a gente resolve? A fonte é bem compreendida, é disparidade socioeconômica. Se a gente conseguir concordar com isso, e a gente começar a ver quais são as medidas para resolver isso, em vez de ficar preocupado com, mas esse resultado aí da disparidade econômica eu não gosto não. Eu não gosto aí não de quebrar carro, eu não gosto de... não, mas tem que quebrar carro mesmo, tem que quebrar vidraça mesmo, a gente não vai pra lugar nenhum. Mas essa é a minha opinião, coloque aí nos comentários o que você acha disso. Eu gravei esse vídeo lá naquele outro... o BRKS Edu falou que pode falar Twitch sim aqui. Ele gravou o vídeo de várias horas falando, então acho que não tem problema nenhum falar. Se você está vendo esse vídeo, isso significa que o YouTube não impediu a sua propagação. Eu gravo esses vídeos ao vivo lá no Twitch. E aí você pode interagir com a gente no chat e tal, me ajudar a desenvolver o assunto, é bem bacana e fica muito mais fácil para poder colocar vídeos aqui no canal de uma forma um pouco mais consistente. Eu estou usando a minha câmera, no momento a minha webcam é no computador, porque eu ainda sou bem novato nessa nova metodologia, mas eu vou estar pouco a pouco, com a ajuda de vocês, aprendendo a fazer isso aqui de uma forma um pouco mais eficiente e mais, digamos, com melhores valores de produção. Mas enfim, vou ficando por aqui, me segue nas redes sociais para você saber quando eu faço essas lives, tanto o Twitter quanto o Instagram. Eu tenho usado muito mais o Instagram hoje em dia, porque, a meu ver, e talvez eu seja a minoria nisso, mas eu vejo o Instagram como uma rede muito menos tóxica do que o Twitter, por exemplo. Eu não vejo tanta briga no Instagram. Geralmente quem me acompanha no Instagram é quem gosta de mim, enquanto no Twitter é frequente, é de praxe, pegarem algo que eu falei, jogarem num círculo que me odeia, e aí... né? Isso não parece tão comum no Instagram, pelo menos por enquanto, espero que eu não queime a língua. É isso, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.